A gente fala agora de um tipo de golpe que faz centenas de vítimas ao redor do mundo. São criminosos por trás de perfis falsos em redes sociais. Uma coisa que está tirando o sono de muita gente. E um bocado de dinheiro também. Eu que o diga. Vocês conseguem acreditar que eu me vi envolvido em toda essa situação? Depois de 2 meses de investigação, eu percebi que tem alguém se passando por mim na internet. Tudo isso, Patrícia, fora do Brasil. Uma das vítimas me procurou e então eu comecei a investigar essa história e também o sujeito que clonou a minha vida nas redes sociais. Opa, esse aí sou eu. Ou será que não? Bom, a foto é minha, mas os nomes passam longe do meu. Tem Davi, Alexandre, Luciano, mas nenhum Eduardo. Sem falar nas fotos, eu contei mais de 200 imagens minhas, todas publicadas em pelo menos 5 perfis falsos nas redes sociais. A menina na foto é a minha filha, mas no perfil fake ela ganhou outro nome. Nem minha cachorrinha escapou dos golpistas. Na internet, ela virou ele, o cão César. Até minha nacionalidade foi alterada. Às vezes apareço como italiano, às vezes norte-americano. Eu fui parar até num passaporte dos Estados Unidos, olha só. Perfis falsos, imagens verdadeiras. Tudo isso usado para enganar, seduzir e tirar dinheiro de mulheres ao redor do mundo. Depois do susto de descobrir que minha imagem tinha sido roubada, eu decidi sair em busca de respostas. Isso é muito comum. Houve ameaças. Já são 2 meses de investigação. Conversei com peritos criminais, advogados, especialistas da polícia em crimes pela internet. Uma equipe inteira atrás do golpista que se passa por mim nas redes sociais. Bom dia, como você está linda. Queria tanto estar aí com você. Com mensagens assim, o golpista ganhou a confiança de algumas mulheres. Em um perfil fake, recheado de fotos roubadas. Tudo para dar credibilidade à história inventada. Repara nessa foto que eu publiquei ano passado no único perfil que eu tenho, inclusive é verificado nessa rede social, Edu Ribeiro TV. Aqui eu estou numa extração de diamantes em Angola, gravando uma reportagem para a Record TV. Mas no perfil falso, o sujeito se diz um orgulhoso trabalhador de uma plataforma de petróleo lá na Austrália. Todos os perfis falsos que usam minhas imagens são estrangeiros. Eu já procurei e vi. Não há, inclusive, brasileiros entre os seguidores. Na outra ponta desse golpe, a mulher. A vítima que acreditou que conversava comigo. Ela vive na Escócia e foi enganada pelo suposto americano ao longo de 8 meses. No roteiro criado por Luciano, era assim que ele se apresentava, os negócios com petróleo vão muito bem. Golpista e vítima se falam todos os dias. São palavras doces. Ela tem acesso a tudo, até aos dados de uma suposta conta bancária dele. E com um saldo, digamos, de dar inveja, viu? São 2 milhões de dólares, quase 9 milhões de reais na conta. De repente, ele diz que sofreu um golpe. Fala que teve a conta bloqueada e que não consegue mais deixar o país, nem mesmo para ver a filha dele, que está sozinha nos Estados Unidos. Tudo mentira. Mas atenção, porque é aqui que o golpista avança para um segundo ato. Conquistado o coração da vítima, ele agora quer o dinheiro dela. Olha, nesse caso parece que a história do falso Luciano deu certo, mas desconfiada, a vítima vasculhou a internet até achar o meu perfil verdadeiro. Ela me escreveu então furiosa. Pelo visto, acreditava que era eu mesmo, aplicando os golpes. Olha o que a mensagem dizia. Quem é você de verdade? Por que acabou com a minha vida? Até então, eu nunca tinha ouvido falar na Hangin. Ela nasceu na Síria, mas mora desde criança no Reino Unido. Tem 32 anos. Desde que a Hangin me escreveu, eu decidi que iria desvendar essa história.
e ficar cara a cara com ela para mostrar que tudo não passou de uma farsa. Nesse caminho, o primeiro passo foi procurar ajuda policial. Eu vim até o DEIC, onde fica a delegacia especializada em crimes digitais. E eu vou registrar esse boletim agora. Nós atendemos bastante pessoas assim, que são vítimas desse tipo de golpe, que a gente chama vulgarmente por Dom Juan. E elas chegam aqui contando a história triste e não acreditam que caiu num golpe. BO registrado. Tentei uma nova troca de mensagens com a Ranguin. Eu quero falar com ela, provar que eu não tenho nada a ver com isso. Só que ela não me responde. Eu descobri então que ela trabalha numa agência de empregos e seguros em Glasgow, a maior cidade da Escócia, e que cuida sozinha de uma filha de 9 anos. Iludida por essa paixão, ela perdeu todas as economias que tinha para o golpista, quase 60 mil reais. Nesse deslumbrante universo das redes sociais, os falsários criam uma atmosfera encantadora, mas cheia de obstáculos. Basta escolher fotos interessantes, uma história de vida complicada e quase sempre comovente. Criado o mágico enredo, começa então a caçada por gente sensível e carente. Será que você aí também não se deixaria levar por uma história assim? Ela não teria expectativa da pessoa se apaixonar por ela. Essa carioca, que não vai mostrar o rosto, sentiu na pele o que a Ranguin está passando lá na Escócia. Ela acaba de sair de um relacionamento de 2 meses pelas redes sociais. Foi tudo rápido, mas intenso. Conversava muito, sempre. Ele morava em Brasília e tinha expectativa de vir para o Rio. Ela acreditava conversar com este rapaz que se apresentava como Rafael Tinoco. Era um homem que dizia que trabalhava na ANAC. Agência Nacional de Aviação Civil. Isso, que ele foi emprestado para a ABIN porque estava sendo investigado e estava tentando comprovar a sua inocência em processos relacionados com... A ABIN com... é a Agência Brasileira de Inteligência. Então ele era da ANAC emprestado para a ABIN. A ABIN, de certa forma, protegia ele. Injustiçado, com o salário bloqueado por causa da investigação, Tinoco sempre precisava de um socorro financeiro. As vezes que eu dei dinheiro foram coisas emergenciais. Assim, você que tem que resolver na hora e você acaba, toma aqui e resolve. Ela começou a desconfiar. Afinal, nunca conseguia conversar com o rapaz por chamada de vídeo e a possível viagem dele ao Rio de Janeiro também vivia sendo adiada. Sempre tinha um pequeno detalhe que faltava, assim. Patrícia é delegada de polícia. Investiga golpes do falso Dom Juan. Ela se culpa o tempo inteiro. Ela diz, nossa, como eu fui idiota, né, de ter caído num golpe desse, como pode? Patrícia lembra de um caso que chegou até a delegacia. Uma pessoa se apresentava como um rapaz doente e conseguia extorquir dinheiro das vítimas. Detalhe, durante a investigação, a delegada descobriu que o tal jovem doente era, na verdade, uma mulher. A falsária usava um pano sobre o telefone, uma tentativa de disfarçar a voz. Com a ajuda de quem caiu no golpe, a polícia reuniu informações suficientes para chegar até Cíntia Rosa Galvão da Costa, de 36 anos. Essa mulher que você vê aí nas fotos, de uma conta verdadeira nas redes sociais. Cíntia foi presa e denunciada por estelionato, falsidade ideológica, organização criminosa e também por ameaça. Outras 3 pessoas ligadas ao golpe tiveram prisão decretada. Rafael Tinoco não era o único perfil criado por Cíntia. Nós nos deparamos com no mínimo 3 pessoas, um músico, um funcionário do Ministério Público e um delegado de polícia. Até um delegado de polícia? Até um delegado de polícia. Teve as imagens utilizadas para a formação desse perfil falso? Para a formação desse perfil falso, de fake, né? Uma vítima, que foi a que nós intitulamos como a principal, só essa perdeu cerca de 50 mil reais. Agora vejam essa outra história. Primeiro, esse homem atrai mulheres pela internet. Com o tempo, ele diz que sofre de uma doença grave no coração. Talvez precise de um transplante.
Por fim, diz que precisa de dinheiro para viajar do Rio até São Paulo em busca de ajuda especializada. Seria uma história triste se não fosse tudo mentira. Na verdade, a imagem usada para conquistar as vítimas é de um músico. Eu descobri que o verdadeiro músico se chama Daniel e mora em Santa Catarina. E é para lá que eu vou agora. Quero saber como é que ele está enfrentando o problema tão parecido com o meu. A gente está chegando onde mora o Daniel, aqui em Florianópolis. Ele é publicitário, músico e cantor. Tem perfil nas redes sociais há 9 anos, mas jamais, nesse tempo todo, ele podia imaginar que as fotos e vídeos que ele postava na internet estavam sendo usados para prejudicar, para enganar outras pessoas. Exatamente como aconteceu comigo. Quantas vítimas diferentes fizeram contato com você? Comigo foi mais ou menos 10 a 15 vítimas. Mulheres? Mulheres, todas mulheres. E sempre com a mesma história? Sempre com a mesma história, né? Com a mesma característica de estelionato, né? Assim como eu, Daniel soube da fraude quando as vítimas entraram em contato. Uma delas foi a Caroline. Ela escreveu numa rede social que estavam usando a minha imagem para aplicar golpes no Rio de Janeiro. Foi uma mensagem direta para você? Uma mensagem direta para mim e estava me alertando e ela pediu para mim adicionar ela na rede social. Aí a história tem uma reviravolta. Os dois conversaram e descobriram muita coisa em comum. E aí surge um caso de amor que virou até música. Você me conhecia por fotografia, sei que lá dizia quem é você. Essa história está prestes a ter um final feliz. Enquanto eu converso com Daniel, Caroline está trocando as praias cariocas pelas areias de Florianópolis. São quase 1.200 quilômetros de distância. Ela está vindo de ônibus, é uma viagem demorada. Como é que está essa expectativa? A expectativa fico até emocionado porque só quem passa por toda a situação que a gente passou, no caso de polícia, ao mesmo tempo a distância, né? Esse coração aí, ele tem algum problema mesmo ou não? Não, graças a Deus o coração está bem, não tem nenhum problema de coração, não vou fazer cirurgia nenhuma. O coração de Daniel só está acelerando mesmo, é de saudade. O casal está separado há 84 dias, quase 3 meses de namoro virtual. Como será que vai ser esse reencontro, hein? Já estamos de volta com essa história aqui, ó, que anda tirando o meu sono. Tem alguém se passando por mim nas redes sociais para aplicar golpes em mulheres, sempre fora do Brasil. E vocês perceberam que se a vítima lá na Escócia não falar comigo, eu tenho pouquíssimas chances de encontrar esse criminoso. E esse golpe, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina. Além da história dele, o Edu também está contando casos parecidos, como a do Daniel e da Carol, que estão prestes a superar tudo isso e morar juntos. Vamos ver de perto esse encontro? Na rodoviária de Florianópolis, Daniel é pura ansiedade. Já são 84 dias sem ver Carol pessoalmente. Eles ficaram noivos no Réveillon do ano passado, durante essa surpresa. Repare, bem na hora da queima de fogos, Daniel mostra as alianças e faz o pedido. E olha o sorriso dos dois depois do sim da Carol. A viagem de Caroline entre o Rio de Janeiro e Florianópolis já dura mais de 20 horas. A gente conseguiu, no meio desse turbilhão de coisas, transformar tudo de ruim em muita coisa boa, muito amor. O músico e a farmacêutica foram vítimas do mesmo golpe que me atingiu. No perfil falso com imagens dele, a golpista se passava por alguém que tinha uma grave doença no coração, o que sensibilizou Caroline. O casal de verdade está prestes a realizar o sonho de ficar juntinho. É pincel. Gente, quanto tempo! Uau, socorro! Segura aqui, tudo bem? Ai, prazer, bem-vinda. Você não tem ideia de como esse rapaz estava. Tava ansioso, né? Ai, que maldade. Ele mandou uma mensagem pra mim.
Mas antes de esquecer o golpe e escrever sua própria história de amor, Caroline me conta que escapou por pouco do prejuízo financeiro. O golpista, que usou a imagem do Daniel, dizia sofrer de uma grave doença cardíaca, lembra? E precisava de dinheiro para o tratamento. Caroline chegou então a assinar um cheque de R$ 7.500 para a suposta vaquinha virtual. Só que ela desconfiou e sustou o cheque a tempo, mas confessa que estava totalmente apaixonada. Eu costumo dizer que parece que hipnotizam a gente. Algumas coisas não fazem sentido, mas você quer que faça. A voz é uma voz feminina, tapada assim, com um pano, alguma coisa assim. E aí eu achava, não, pode ser só uma voz feia. Mas ele postava vídeos cantando? Pois é, até isso, o negócio é tão louco que o perfil fake me mandava vídeos cantando e eu falava, mas a voz não é igual, mas tem gente que canta diferente. Tudo você quer arrumar uma desculpa, tudo. Vivendo agora esse amor real, Carol manda um recado para quem neste momento está se envolvendo com alguém apenas pelas redes sociais. Então assim, desconfia de tudo. Se começar a pedir dinheiro, então, de maneira nenhuma. E vá à delegacia, por favor. Denuncia. Porque o que acontece é, se você não vai, né, aquilo não existiu. Então, a pessoa continua fazendo. Por isso é tão importante que a Ranguin converse comigo e me ajude a achar a pessoa que roubou as minhas fotos. Eu sigo tentando contato, mas ela ainda parece muito desconfiada. A propósito, sabe como é que a Ranguin me encontrou? Com uma ferramenta simples, ao alcance de todo mundo, na internet. No mundo, somos mais de 7 bilhões de pessoas, mas nas redes sociais são mais de 1 trilhão de perfis diferentes. Tem alguma coisa errada com essa conta. Já percebeu que algumas pessoas que você tem como amiga nas redes sociais, você nunca viu pessoalmente? Pois nós viemos até o quartel-general do Google no Brasil para ensinar uma maneira fácil, bastante simples de pesquisar pela imagem. Muito fácil. A pessoa basta ir no google.com.br e ela vai ser apresentada com essa barra de buscas. Ela vai digitar Google Imagens e apertar Enter. O primeiro link é a nossa ferramenta de busca por imagens. Ela vai buscar pelo símbolo da câmera fotográfica e vai apertar uma vez. Vão ter 2 abas. A primeira é se ela tiver o endereço da imagem. A segunda é se ela tiver a imagem no computador. Então, se ela já tiver a imagem no computador, ela clica no botão e escolhe o arquivo da imagem que ela quer verificar. Clica 2 vezes e aí a imagem vai ser enviada para os nossos servidores. E a nossa inteligência artificial vai conseguir identificar se essa imagem já foi utilizada em algum outro site da internet. Se você quiser saber mais sobre a pesquisa de imagem reversa, acesse o r7.com/canal Domingo Espetacular. Assim que descobriu que, na verdade, o homem por quem se apaixonou é um jornalista brasileiro, Ranguin tratou de encurralar o falsário. Esses áudios revelam uma conversa entre ela e o golpista. Quem é Eduardo? Quem é esse apresentador de TV brasileiro? O que você quer de mim? O que eu quero de você? Que seja honesto comigo. Eu te ajudei com dinheiro, eu te dei meu tempo, ok? Você desperdiçou o meu tempo, você desperdiçou tudo na minha vida. Então isso precisa parar. Golpista descoberto. Era preciso desmanchar todo o circo montado com as minhas imagens, evitar que outras pessoas caíssem na armadilha e ainda encontrar a Ranguin para desfazer o mal-entendido. Procurei então um advogado. Ele entrou com um pedido na justiça para que o perfil falso fosse bloqueado e para que a empresa revelasse todos os dados do criminoso. Você vai assinar para a gente aqui a procuração, que vai legitimar o escritório. E aí já que tá com estão o processo. as taxas a serem recolhidas. As taxas, 132. Um perito em crimes digitais entrou em cena e começou também uma caçada ao golpista. Nesse caso específico, nós estamos lidando com um profissional. O indivíduo que está se passando por você é altamente capacitado. Ele é um indivíduo que ele tem conhecimento em parte de edição gráfica, parte de programação e também todo o conhecimento em engenharia social para aplicar o golpe na vítima, para ganhar a confiança dela. Então nós estamos lidando com uma pessoa multicapacitada ou em mais de uma pessoa. Nós podemos estar lidando com uma quadrilha também especializada nisso.
Apesar de todo o conhecimento do scammer, o perito acredita que está perto de revelar a identidade do criminoso. Importante entender que sempre existe um deslize. Esse deslize não necessariamente é técnico da pessoa que está fazendo isso, do indivíduo ali, mas sim uma falha técnica. E aí ele não tem como evitar esse vazamento de dados. A gente já tem um rastro para seguir? Sim, nós já estamos muito próximos, já temos inclusive a cidade de onde ele está localizado. De volta com o golpe dos perfis falsos em redes sociais. Chegou a hora da gente descobrir se a vítima que me procurou meses atrás vai ou não falar comigo, para a gente pelo menos localizar esse criminoso. E tem ainda algumas dicas valiosas para você não cair num golpe como esse. Bom, eu peguei todos os números de telefone que a vítima me passou, números utilizados pelo golpista, e coloquei nas mãos do Adriano Valim, que é perito criminal. A gente já descobriu que essas linhas telefônicas não são físicas, normais, como essa que a gente usa. Exato, ele está usando linhas telefônicas VoIP, são linhas de voz sobre IP. Nomes complicados e tecnologia complexa com um objetivo: se manter escondido das autoridades e ainda conseguir fazer o maior número de vítimas pelo mundo. Mas o criminoso sempre deixa um rastro. Ele apareceu na Inglaterra, na Itália, na França, também apareceu um acesso dele no Japão. Está usando uma máscara para localização real. Exato. Apesar de toda essa aparente blindagem usada pelo golpista, atitudes simples podem proteger futuras vítimas. A mais importante delas, segundo o perito, é não esconder da família o relacionamento virtual. Se abre, conta o que você está vivendo. Se é bom, não tem por que você esconder dos outros. Comente com seus amigos. Muitas vezes os amigos vão perceber quando tem alguma coisa errada. Outro ponto importante: desconfie de perfis recém-criados e já repletos de postagens. Quando a vítima olha, ela vê um perfil muito alimentado, com muito conteúdo, e ela não percebe que todo o conteúdo foi inserido em poucos dias. Bom, para você que está acompanhando essa minha história assim, em blocos, já com a nossa edição, talvez seja difícil de imaginar o quão complicado foi tudo isso. Desde o primeiro contato da vítima lá da Escócia, depois viajando o Brasil atrás de pessoas com histórias parecidas com a minha, eu já não estava mais acreditando que seria possível conversar com essa mulher escocesa. Ela já cancelou 3 vezes, para vocês terem uma ideia, os pedidos de entrevista que a gente fez. 3 cancelamentos. Ela está online agora e a gente finalmente vai conseguir ficar olho no olho. Ela tá aí, Rafa? Tá aqui. Finalmente. Finally. Rangin, is that you? Para melhorar a qualidade da nossa conversa, vamos colocar Rangin numa tela maior. Começo perguntando se ela ainda acha mesmo que eu participo desse esquema. Depois da minha pesquisa, eu soube que é comum pessoas usarem as vidas de outras para dar o golpe. Eu sabia que não era você, mas não tinha 100% de certeza. Antes de você me responder e conversarmos. Pergunto também se eles nunca conversavam por vídeo. Quando ele fez o vídeo, era um vídeo com a voz dele. Ele era muito profissional. But you saw the face? Mas eu tenho que insistir. Você viu o rosto dele durante o vídeo? Não, nunca. Era o seu rosto, toda vez que eu o vi no vídeo. Ele falava: "Este sou eu falando com você. Pode me ouvir?" Mas não, eu não podia ouvir. E sabe por que ela não conseguia ver o tal Luciano? Porque ele apenas exibia uma imagem minha na chamada de vídeo, enquanto falava por trás. Só depois desse contato, Rangin parece, enfim, mais confortável. Ela até aceitou receber a equipe do Domingo Espetacular lá na Escócia. Contou que nunca entrou em aplicativos de relacionamentos antes, que não procurava um amor, nem nada parecido. Mas o golpista a chamou na rede social e logo conseguiu explorar seus pontos fracos.
Hangin admite, depois que descobriu a verdade, caiu numa forte depressão. Eu me sinto depressiva, ansiosa. Eu perdi o meu trabalho por conta do que aconteceu e nem pude voltar a estudar. Eu fico chateada com o que aconteceu comigo e não quero que aconteça com mais ninguém. 5 dias se passaram desde o encontro com Hangin e eu volto ao escritório do advogado, que tem uma notícia e tanto pra gente. A justiça, enfim, mandou bloquear o perfil falso e revelar todos os dados usados para a abertura da conta. Eu corro, então, para contar isso a ela, ainda ao lado do advogado. E olha a reação de Hangin. São lágrimas de alívio. Mas é agora que precisamos ter pressa. Mais algumas horas e o golpista pode apagar seus rastros e desaparecer. Olha, acho que você pescou ele agora, hein? Valim decide se passar por uma potencial vítima, com uma conta aberta especialmente para isso na web. O golpista desconfia, mas responde. Pronto, já sabemos onde ele está. No norte da África, mais precisamente na Argélia. Isso significa mais de 16 mil quilômetros de distância de onde o tal Luciano dizia estar de verdade. Um internauta que, como eu, é vítima de um crime como esse, tem qual chance de fazer com que esse crime cesse? Lamentavelmente, quase que nenhuma. Nós estamos expostos. José Mariano é professor de investigação de crimes virtuais da Academia de Polícia de São Paulo. Para ele, a única saída para a punição seria uma ação conjunta entre os países envolvidos. Falta reciprocidade em termos de tratamento de informações, de dados, de acordos. O senhor fala de cooperação internacional. Exatamente. O termo técnico mais adequado é esse, a cooperação internacional. O envolvimento de unidades especializadas no mundo inteiro para que a gente possa criar uma verdadeira frente de combate com alcance mundial. Mesmo assim, Hangin e eu ainda não desistimos. Só agora ela decidiu procurar as autoridades escocesas. Mas por trás disso tudo, o mais difícil para ela deve ser confiar de novo. É tão difícil lidar com isso ainda, é absolutamente complicado. Ela respira fundo lá do outro lado do continente e eu aqui. Do you think, Hangin, you are... Pergunto se ela acredita que vai conseguir amar outra vez. Para ser sincera, é muito difícil para mim pensar numa outra pessoa por enquanto. Falar com Hangin e esclarecer toda essa história que fez tão mal a ela, para mim é um alívio. Depois de 2 meses investigando e entrevistando especialistas, me vejo diante do fim da linha. Na Escócia, fica uma mulher que tenta reorganizar a própria vida. Aqui no Brasil, a lição de que nesse universo tão cheio de armadilhas, todo cuidado é pouco.